pessoal, sejam bem-vindos. Vou chamar agora o Daniel novamente, dar continuidade. Houve falhas técnicas, mas estamos que estamos, vamos conseguir, vai dar tudo certo. Voltou? Voltou, graças a Deus. A gente não desiste. Foco na vitória, vamos lá. Mas a gente estava conversando, né, Daniel, sobre essa questão, né, das habilidades a serem trabalhadas, e você comentou um ponto muito crucial. Eu havia falado sobre a importância de trabalhar aquilo que é reforçador. Por exemplo, a gente precisa, a partir daquilo que é interessante da criança, estimular ela a aprender a esperar. Já é algo que faz parte do repertório de habilidades iniciais. Isso. Ensinar a fazer pedidos, a coordenação motora, olha, vou te falar, principalmente na área escolar, quem é terapeuta aqui que trabalha, a gente sabe quanto, às vezes é difícil, eu já peguei pacientes que não conseguia pegar o lápis, porque de forma indiscriminada fazia as estereotipias, por exemplo, jogar, fazer movimento giratório indiscriminadamente com os objetos, que é comum, né, deles a estereotipia. Então, fazer essa criança autorregular esse comportamento, pegar e estimular o movimento de pinça, né, coordenação motora fina, é um trabalho que a gente vai fazendo também, além de também dar na educação física. Por exemplo, na terapia, às vezes bolinha de gude, já dou dica aí para pai, mãe, terapeuta que está aí de plantão junto com a gente, pegar esse movimento, né, bolas azuis, só as bolas azuis. Você, além de estimular a coordenação motora fina, você está estimulando a atenção concentrada. Tá vendo? Até a parte e na educação física também, né? O que você faz para estimular a coordenação motora aí? Eu acho interessante a gente dissertar sobre isso. Tá parando um pouco. Renata? Alô? Ainda não. Tá indo e voltando. Ouvindo? Agora. Você conseguiu ouvir? Agora tá voltando. Seu rosto. Agora. Conseguiu? Voltou. Consegui. Voltou. Sim. Certo. Vai dar certo. Então tá. Repete para mim essa última parte que eu não cheguei a escutar, porque travou. Ah, tá. É a questão da coordenação motora, eu estava falando aqui com o pessoal, né? A forma de estimular a coordenação motora fina, que precisa, criança, dentro da escola, né? A gente que acompanha crianças, né? Precisa saber pegar no lápis, escrever. O primeiro passo é a coordenação motora fina e também tem que trabalhar global, né? A global, coordenação motora grossa. Então, às vezes, você fazer os seus circuitos ali, né? De pula da cadeira, vai para tal lugar, põe debaixo da cadeira agora. Tudo isso para trabalhar esses movimentos, né? Por isso o importante desse trabalho integrado é saber, né, também através da escola, em que momento a criança está. Está no momento da escrita, né? Está no momento da leitura, está no momento da conversação, porque a gente traz para dentro do SET, a gente traz para dentro das nossas atividades. Então, a coordenação motora grossa e a coordenação motora fina, elas estão sempre presentes no nosso circuito, sempre presentes no nosso trabalho. E, na maioria das vezes, ela está ali, todas englobadas numa atividade só, né? Além de tudo, o trabalho de força, o trabalho de ganho, né, de força, é um trabalho que também está muito presente pela hipotonia apresentada, né? A gente chega com muita questão, né, de hipotonia, de você vê que a criança não consegue ter a firmeza de pegar, até por falta de prática mesmo, né? Até por falta de não saber dar função a alguns brinquedos, não saber dar função ao parque. Onde é que eu vou? O que é que eu faço? Né? Então, a partir do momento que a criança ela começa a se descobrir, né, e se descobrir a relação com os objetos, a função daquilo, para que serve, a partir disso a criança ela passa a desenvolver uma forma de brincadeira, né, um pouco mais desenvolvida para a que ela tinha antes.
Então, o subir, o descer, o pegar, o agarrar, o puxar, tudo isso vai ajudar numa escrita lá futura. Tudo isso vai fortalecer uma musculatura no braço, né, em que ela possa segurar o lápis com mais firmeza, né? Então, isso, ela está tudo ele está incluído dentro dessas atividades, de acordo, né, com a maturação da criança, de acordo com as fases e com os marcos que a gente já conversou, a gente vai desenvolvendo, né? O trabalho de equilíbrio fundamental, todo o sistema vestibular, né, bem trabalhado, lapidado, vai fazer com que a criança ela possa prestar mais atenção em outras coisas enquanto ela estiver, né, sob ameaça ali de desequilíbrio. Então ela consegue partilhar essa atenção, ela consegue ter mais firmeza, ela consegue ter mais segurança para poder trabalhar essa parte coordenativa, né? Então está tudo incluído, está tudo que eles necessitam dentro da nossa atividade. Eu percebo a educação física, ela vai estimular várias funções cognitivas, está intimamente relacionada à sua área com a minha, né? Com a neuropsicologia, Isso, porque muito. a partir das atividades que você vai propondo, vai estimular essas coordenações, né? Trabalhando nessa hipotonia e também trabalhando nas áreas das funções, né? Executivas, a criança deve ter o controle inibitório, saber esperar, memória de trabalho também, porque às vezes você lá, o que vai fazer? Ó, pega para mim essa raquete. Essa criança vai ter que o quê? Armazenar essa informação na memória de curto prazo, para logo emitir a resposta correta e adequada ao ambiente que você está solicitando, pegar a raquete. Se a criança, por exemplo, se esquece, né, geralmente não, dentro do autismo tem essa defasagem. A criança ela, o quê? Fica tanto no hiperfoco, ela fica com dificuldade de obedecer comando verbal. Então, você pede alguma coisa, ela não retribui. Por quê? Porque existe essa questão sintomatológica, que é o hiperfoco, que é o interesse restrito, né? Conforme o DSM-5, o manual de cabeceira que a gente tem de diagnóstico. Então, a partir lá da atividade com o Daniel e na terapia, com brincadeira, com jogos lúdicos, a gente vai fazer essa criança, né, trabalhar a memória de trabalho. Isso. Vai fazer ela, olha, o que a tia Renata pediu? Ela pediu água, então eu vou pegar o copo. Você vai estimular, você vai dando instrução de um passo. Pegue a água para mim. Pega, até na brincadeira simbólica. Olha, eu sou a Barbie, você é o outro. A Barbie pediu para eu pegar essa bolsa, pega a bolsa para a Barbie. Aí faz cosquinha, que é lúdico, que a criança ri. Para que esse comportamento se repita. Ela vai aprendendo com isso, a armazenar as informações na memória de curto prazo. E isso vai permitir com que ela não esqueça. Porque quem tem a memória de trabalho prejudicada, o que acontece? Esquece. Você pede alguma coisa, a pessoa esqueceu. A memória de trabalho é a capacidade de informar, essa informação está ali armazenada, está ali na memória de curto prazo para logo dar uma resposta. Logo fazer o que é adequado, que é o que? Entregar a raquete ao professor Daniel. Que é entregar o copo de água para a tia Renata, que está ali no consultório. Entendeu? A gente vai de um passo até tornando mais complexo, né, Daniel? Pegue a água, agora pegue o controle. A gente costuma dizer que a gente parte, né? A gente divide uma tarefa inteira em várias partes pequenas, né? E a partir disso a gente vai conseguindo aumentar o tempo de engajamento dele dentro da atividade, né? Inicialmente eu vou uma atividade básica de encaixe. Vamos fazer um encaixe, vamos fazer um pareamento. Um cone azul no cone azul. Pronto, ponto. É isso que eu quero inicialmente. Mas agora, numa segunda aula, num segundo momento, eu vou pegar o cone azul, passar por uma barreira e fazer o pareamento com o cone azul, né? A gente vai aumentando essa memória de trabalho. Então, depois, eu vou pegar o cone azul, vou passar por dentro do túnel, vou passar pela barreira e vou fazer o pareamento. E isso vai se estendendo de uma forma que eu já tive crianças que se engajavam 5 segundos dentro de um circuito e passam a fazer atividades de 1 minuto sem interrupção, 3 minutos, 5 minutos sem interrupção, né? Fazendo, né? E fazendo com atenção, fazendo da forma que tem que se fazer,
né, com a forma que o Usando professor pediu, adequadamente mesmo. isso, dando a E aprende função com isso. certa, né? Então, isso é maravilhoso, porque a gente encontra isso em pouco tempo, né? Eu, essa semana, estava fazendo um relatório para a doutora Adélia, que é uma neuro aqui que me ajuda demais, a gente trabalha muito junto, né? A gente é Legal. uma excelente neuro, assim, eu sou suspeito para falar dela. Então eu vou lá para ver, eu vou fazer o relatório para ela, então eu vou lá nos pais, eu sempre vou buscar o primeiro contato que o pai teve comigo. Porque nesse contato ele tem uma queixa. Ele diz só, eu estou te procurando por isso. Ele não começa, inicia uma atividade, ele não tem um engajamento, ele tem uma atenção muito seletiva, só dentro dos interesses. Então, isso é minha base de trabalho. Quando eu faço um relatório 2 meses, 3 meses depois, vou lá e pergunto à mãe, quem é essa criança? Porque a gente não conhece mais. É incrível como o trabalho dá certo. Não só o meu, mas no nosso trabalho, né? Então, em pouco tempo, a gente vai vendo que aquela organização, a criança ela não destrói mais o circuito, ela constrói. Exatamente. Ela aprendeu a dar função a tudo. Ela começa a brincar de forma autônoma, às vezes sem eu começar o trabalho. Ele vê a disposição, ele vê a disposição das atividades, ele olha e vai fazendo só. Mas era a mesma criança que há 3 meses atrás ele saía derrubando tudo porque ele não sabia dar função àquilo. É uma parte apenas sensorial, de fazer barulho, de jogar para cima, de destruir, né? Então, em tão pouco tempo, de forma tão planejada, a criança chega, faz as atividades com início, meio e fim, né? De forma atenciosa, de forma... E outra, com muita satisfação, né? Isso aí é o que enaltece muito o trabalho da gente. Isso aí é muito bonito de ver na prática, né? Em vídeos, em avaliações, a evolução que a gente tem em tão pouco tempo com trabalho persistente, com trabalho regular, com trabalho de repetição, com trabalho de confiança, com trabalho de calma, né? Que a gente passa para os pais e passa para as crianças. Porque se a gente não tiver, né, a confiança deles, né, a gente depende dos pais para ter essa lá toda semana, para mostrar que o trabalho às vezes é feito bem devagar, mas que ele dá resultado, né? Colher, exatamente. E você tocou em muitos assuntos bem importantes, sabe, Daniel? É importante acolher os pais e passar essas informações, como a gente havia falado inicialmente. E também, como você falou, não tem preço que pague você ver essa evolução, você receber os vídeos, não falava, agora está falando, e ver que o contra-gotas, né, o tempo, né, ele vai fazendo todo o percalço da sua caminhada de prognóstico de evolução. Então, é muito importante a gente se colocar no lugar, né, dos pais, passar informação para minimizar o sofrimento. Então, eu, por exemplo, finais da sessão, eu gosto de sempre passar também. Olha, o que eu trabalhei, qual parte que ele está, ele precisa atingir quantos por cento aqui dentro da nossa grade de curricular, né, de habilidades iniciais. Ele está em que nível? Está no intermediário, está no avançado do programa curricular? Qual o nível que está? Isso, gente, diminui tanto o sofrimento dos pais, né? A gente passar informação. E também trabalhar de forma multidisciplinar, como você trabalha com a neuro daí, né, onde você mora. Então, assim, tudo isso vai enriquecendo e vai trazendo o potencial na evolução. Mas eu digo que a cerejinha do bolo é os pais seguirem todas as orientações que a gente coloca, né, utilizando o ABA, porque não adianta a gente ensinar que em casa ser diferente. Então, sempre reforço que a comunicação tem que ser única, para realmente a efetividade do ABA se generalizar no comportamento. E a criança também não é só ser reforçada, né, Daniel? Na psicologia, a gente vai aprendendo no ABA a também tirar esse reforçador, para que a criança ela passe sem precisar de reforço. Sem precisar. O objetivo final sempre vai ser esse, né?
O objetivo é que ela faça de forma autônoma sem depois mais precisar de ajuda alguma. E Isso. Eu assim falo vai para os pais que caminhando na evolução. eu costumo dizer que eu ainda vou sentar aqui do seu lado e ele vai seguir só minhas instruções verbais, né? Eu lá sentado do lado do pai, agora a gente vai pegar a bola e vai colocar lá, né? Então esse é o objetivo, de ter a criança autônoma, de ter uma criança que seja capaz de brincar sozinha, de fazer a tarefa sozinha, né? Sabemos que existem níveis e níveis, mas a certeza é de que todo mundo consegue ter uma evolução. Com a ciência Com aba que a gente certeza. tem hoje, com todo o aparato que a gente tem hoje, né? Quando você costuma dizer dos sinais iniciais hoje, existem, né, muito mais investigações. Hoje o mundo está voltado, né, para essa, né, para essa sensibilidade do autismo. Então, desde cedo, é importante que a gente saiba lidar, é importante que a gente saiba da prevalência que existe hoje. Você vai no shopping, você vai numa academia, você vai encontrar um autista. Então, por que você não estudar um pouco mais, saber como lidar, né? O que é que acontece com eles? Porque em algum momento você vai estar próximo de um e você vai saber como lidar. Não espere a oportunidade chegar, né? Corra atrás, procure saber, se inclua, procure saber como Inclusive, lidar com eles, né? Então, porque isso aí, a parte humana da coisa, é o principal. Não adianta eu ser um super técnico se eu não souber sim, lidar com pessoas, com famílias que vêm, né, tristes, machucadas e por diversos motivos. E a gente está sim. ali só para acolher, para apoiar e para trabalhar, e para desenvolver, porque a gente sabe, né, a gente tem a consciência de que funciona, a gente tem a consciência de que aquelas crianças desenvolvem, melhoram e têm capacidade. Né? Então, às vezes, eles chegam tão angustiados que você, pai, nem se preocupe, eu estou aqui nesse dia a dia, é difícil para todo mundo, mas a gente consegue, né? Exatamente. Você falou assim, perfeito. A gente é um braço ali para acalmar e para se colocar no lugar e para buscar lutar pela inclusão. Acho que em todos os âmbitos, principalmente também escolar, a gente tem um grande desafio aí nas escolas, né? Para estar trabalhando sobre isso. Mas eu acho que para o final dessa live, a gente podia falar dos principais desafios, né, Daniel? Por exemplo, eu vou começar a falar aqui dessa parte, né? Na psicologia, a gente sabe que a avaliação psicológica ainda precisamos muito de validação de instrumentos, principalmente para essa população com crianças com autismo e idade precoce, sinais precoces. A gente não tem ainda validado testes e principalmente adaptados à condição sintomatológica, né, que existe no autismo, conforme o DSM-5 e a CID-11, que é o nosso, né, o diagnóstico, onde a gente faz toda a leitura do diagnóstico. Então, acho muito importante fomentar pesquisas, fomentar o investimento nisso, né, de estudos e Isso, pesquisas, tragam instrumentos calcados, principalmente para o autismo precoce. Né? Então, esse eu acho que é o maior desafio que fica aqui para a área da psicologia. E isso, continuar o legado de generalizar. Né? Psicologia, temos as acompanhantes terapêuticas que trabalham em casa, isso, trabalham na importantíssimo. escola, manter fortalecimento, né, dessa equipe. Acho que reuniões semanais sempre, né, faz a diferença. Muito. Como é que está a evolução? Como que ele se comportou na educação física? Como é que o seu paciente se comporta em casa, na escola? Esses levantamentos são assim primordiais. E Isso, para a eu educação acho física, como que isso. seria os desafios? Assim, para a educação física, eu vou dizer que é muito difícil, porque dentro dessa equipe multidisciplinar, o profissional de educação física, o psicomotricista, é, ele é muito novo ainda, né? É um mercado que existe muita demanda, as crianças precisam muito desse tipo de atividade, né, em que nós temos a ferramenta, mas que a gente estuda pouco, né? É aquilo que eu vinha falando, estudar sobre. A gente não pode ter uma simples atividade física sem um fim. A gente precisa de um direcionamento, a gente precisa estudar mais para tirar do movimento muito mais coisas,
né? O ser global, o ser que vai tirar ali movimento, que vai tirar cognição, né? Então a gente precisa se aprofundar um pouco mais, né? E a gente sente muita falta disso. Aqui em Recife, eu não sei se aí é diferente, mas mão de obra, e eu formatei de super profissionais, né? Que eu estou no dia a dia, mas que eu precisei resgatar essas pessoas para poder treinar, para poder mostrar a importância de ver essa outra parte do movimento. Não Exatamente. só Tem a que ter prática, também. né? Não só a prática física, porque ali não é só interessante a gente ter isso, mas tudo que vem junto. A criança vem com comportamentos, a criança vem, né, com cognição, seja ela desenvolvida ou não, mas ela vem com outros âmbitos em que a gente precisa olhar com carinho. A gente precisa ter essa sensibilidade, né, para poder trabalhar isso da melhor forma possível. Né? Porque um polichinelo a gente faz, né? Para ficar legal, fazer um polichinelo sem dar um oportunidade com a mão de generalização, né? Com o porquê. A gente tem que saber por que ela se comporta dessa forma, o que está estimulando, quais são os antecedentes desse comportamento, né? Igual a gente está vendo aqui, falta de mão de obra, porque a criança com TEA necessita de psicólogo, exatamente, educador físico, fonoaudiólogo, terapeuta, e precisa de pessoas especializadas, gente, com análise do comportamento aplicada. É a ciência que tem aí um boom de evolução realmente para esses pacientes, né? Então, é fundamental a gente estar calcado nisso, os pais também, eu acho que até os pais têm que fazer a aba também para aplicar, a gente ensina isso Certeza. para eles, né? E entender, você tem que entender qual a função desse comportamento. E eu estou vendo assim que dentro da terapia, tanto você dentro, né, como educador físico, a gente vai ensinar várias coisas. A gente está vendo as estimulações cognitivas, só de forma lúdica você estimula isso. Mas Uhum. você vê o quanto que isso faz a diferença, né, para a evolução Isso. dessas crianças e o desafio. Eu acho que o que maior questão que pode sabotar é a negação. Então a gente precisa estar sempre abrindo os olhos, mostrando, né, o autismo não tem cura, mas pode ser trabalhado, pode ser evoluído, existe evolução, existe sim crianças que começam a falar, que estudam, que faz a alfabetização completa, né, a escolaridade. Então, a gente está aqui para quebrar os tabus, né, e também dar essa esperança que no ABA possui, né, que a análise de comportamento possui. E é isso, assim, eu Isso. adorei poder estar aqui com você, eu acho que foi uma troca muito rica, e apesar dessas intercorrências um pouco da internet, mas acho que fluiu, a gente pode mandar aí o recado. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente também está aqui para interagir. Se alguém quiser comentar algo, tá? A gente está por aqui para a gente interagir, tá bom? Mas se não mais, a gente agradece a presença de todos. Muito obrigada, viu, Daniel, pela sua presença, pelo Não, por compartilhar. nada. Acho que ficou mais clara a atuação de cada área, né? E o quanto que isso vai aí auxiliar né, dentro E, do desenvolvimento e no espectro. eu acho que o que fica mais claro é que a gente precisa entender um pouco da área um do outro, né? Eu acho Com que certeza. esse é o principal conceito, né, de todos os profissionais que estão trabalhando com ABA hoje. Que não adianta eu só entender a educação física e fechar os olhos para as outras áreas. Eu preciso estudar a psicologia. Minha esposa é psicóloga, todo dia ela me ensina um pouco. Ela é aplicadora ABA, ela trabalha com o Nick São Paulo. Então, eu preciso estar, né, alinhado e buscando esse conhecimento. Ninguém vai me trazer esse conhecimento, né? Se não for do meu interesse procurar, né, essas áreas de formação, entender um pouquinho de cada um, ninguém vai chegar com esse conhecimento para mim. Então, nas diversas áreas,
né, em diversos âmbitos, e a gente ter esse conhecimento que o trabalho da TO funcionou ali, o trabalho da psicóloga funcionou aqui, e agora a Neuro me falou isso, então eu vou conversar com ela. Então, essa oportunidade da gente trocar informações de igual para igual, né, falando a mesma linguagem, tendo a mesma postura, fazendo o mesmo trabalho, isso é fundamental. Né? Então, se você não se especializar, falando da minha área de educação física, que ainda é muito pouco utilizada, né, nesse segmento TEA, né, ou você se especializa, né, ou você não vai conseguir dar conta, porque a gente precisa muito mais do que uma simples atividade. Né? A gente precisa entender tudo que está acontecendo ali, desde, né, de uma parte psicológica e da neurociência, né, até a parte física, passando pela parte lá da fono, TO, da neuro, tudo é preciso ser, né, entendido. Nem que seja um pouco, mas você precisa, né, ir atrás do conhecimento para poder trabalhar com as crianças, porque senão, né, você não vai conseguir seguir no trabalho. E não fica assertivo, né? Fica desfocado, fica cada um trabalhando em algo diferente, e aí isso atrasa até, porque isso vai prejudicar a criança. Então, acho que a gente tem que ter sempre reunião semanal, diariamente, para alinhar tudo que está acontecendo, tudo como está se comportando, qual a função do comportamento, como extinguir comportamento barreira, de birra, por exemplo. É um outro tema aí que dá para a gente... Dá para passar uma noite aí, conversando, uma né? noite falando, gente, porque... Não, então a gente vai marcar outra, é um prazer enorme ter esse intercâmbio, né? Muito bacana. O pessoal aí da Academia do Autismo, assim, profissionais incríveis, né? Referência para todos nós aqui, a gente sempre está lá se atualizando, fazendo curso. Inclusive, divulgue seu curso, que você me passou, dei uma lida, é excepcional, assim, gostei muito, né? Para quem for da área, para quem tem interesse, para quem queira estudar, indico, né, de olhos fechados aí a Renata e o curso dela. Quem quiser, obrigada, Daniel. Quem quiser, eu passo no direct, ali é o curso que eu vou falar sobre essas questões das áreas cognitivas, que eu citei um pouquinho, né? Não deu para falar tudo, sabe, Daniel? Mas a gente foi falando um pouquinho de como funciona o cérebro do autista, né? E uma criança típica. Falamos um pouco de poda neural. Todas essas questões pertinentes a gente aborda dentro do curso e também a forma de estimular. Eu deixo um caderno de exercício só para estimular essas áreas aí, que você também trabalha na educação física. Então, só potencializa. Ótimo, não vou perder, não. Mas é isso, pessoal. Olha, é um prazer enorme estar com vocês. Adorei a live. E vamos marcar a próxima, viu? Vamos marcar as próximas, que tem muita contribuição da educação física e a psicologia aba na veia, gente. Tá bom? Total. Gente, tudo de bom. Obrigada pela presença. Tudo de bom. Até logo, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Até uma próxima. Boa noite a todos. Até lá. Tchau. Até lá. Tchau.